Olá, meu nome é Luciano Dias de Oliveira, sou aluno do curso de mestrado em computação aplicada pelo IPT e esse é o exercício programa 2, né, da matéria de análise de algoritmos, e eu vou apresentar a implementação e análise do problema do caixeiro viajante, né, o PCV. Basicamente, o PCV ele busca determinar a menor rota para percorrer uma série de cidades, né? Visitando cada cidade uma única vez e retornando à sua origem, né? E matematicamente isso é representado por um grafo igual a V de E, e a minha tarefa aqui é encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo, né? O enunciado do EP2, ele traz dois algoritmos clássicos, né? O algoritmo de Heldkarp, que é o primeiro algoritmo que foi implementado, né? Nesse caso aqui, que utiliza programação dinâmica, né? A sua complexidade de tempo é O de n ao quadrado vezes 2 AN. Também tá descrito depois ali no código, né? E eu vou iniciar também. Ah, também tem o algoritmo que é pedido pelo enunciado, que é o algoritmo de aproximação, né? Esse algoritmo de aproximação ele é eficiente porque ele possui uma complexidade de tempo polinomial, né? E já o algoritmo anterior ele acaba sendo exponencial ali, dependendo ali do número de cidades que você passa para ele, né? E eu vou explicar a seguir esses dois algoritmos e fazer uma análise ali dos resultados que a gente obtém através de dois gráficos gerados aqui pelo programa, né? Agora dando uma rápida explicação aqui sobre o algoritmo implementado, né? O primeiro algoritmo aqui é o Heldkarp, né? Como eu falei, ele foi adaptado ali do enunciado do EP2 para a linguagem Python, né? Então tem alguns comentários aqui da complexidade, né? Como eu havia falado, a complexidade é O de n ao quadrado vezes 2 AN, né? A função aqui g de s, né? G de S e K, na verdade, G de SK, ela representa o custo mínimo aqui de um caminho na parte da cidade, né? E visita o conjunto de S e K, né? Ele constrói aqui para cada subconjunto maior aqui, né? Para cada todo subconjunto, o S que não inclui a origem aqui. Na verdade, ele vai fazer ele vai percorrer todo o caminho lá de K e S e vai retornar a cidade inicial aqui fechando o ciclo, né? Ele é, como falei, uma adaptação do algoritmo proposto no IP2 e só traduzido aqui para a linguagem Python, né? O segundo algoritmo é o algoritmo de aproximação, né? E esse algoritmo aqui ele é eficiente porque ele possui aqui a complexidade de tempo polinomial, né? Diferente do anterior ali, que acaba sendo exponencial. Ele percorre em três etapas aqui principais, né? A calculadora da árvore geradora mínima de Prim, né? Usando Prim. Ele faz aqui o percurso em pré-ordem na árvore geradora e fecha o ciclo retornando aqui à origem. Aqui também no código foi implementado uma função para gerar o gráfico para esses dois algoritmos. Né? Ele vai gerar um grafo aqui que satisfaz a desigualdade triangular passando nos pontos 2D ali. E depois aqui para cada algoritmo, né, para o Heldkarp, ele é testado até N18. Por quê? Porque se a gente testar acima disso aqui, ele acaba travando o computador, né? Porque como essa complexidade é exponencial, o processamento acaba demorando muito ali, né? Acaba dando a sensação de que está travado aqui o computador, mas isso pode demorar horas aqui para retornar o processamento, né? E dependendo do número de cidades, esse tempo pode ser não dá nem para calcular assim de cabeça, né? A gente tem que esperar muito aí para que ele retornasse uma resposta, né? E também ele vai gerar um gráfico aqui
para aproximação, né? Que pode ser testada para muitos valores muito maiores. Nesse caso, a gente vai testar aqui com 100 cidades, né? Então, para um, a gente consegue testar até 18 para verificar ali o tempo de resposta, né? Que é alto e ele vai crescendo exponencialmente. E para esse, a gente consegue testar para um número muito maior, né? Em relação ao anterior. De 100 para 18 é um número bastante grande ali, né? E essa função, ela utiliza uma biblioteca, né? Que vai gerar os gráficos, vai plotar os gráficos e exibir eles ali na tela. Na verdade, ele vai exibir na tela, ele vai salvar esses gráficos ali como extensão PNG no mesmo diretório da onde o programa está sendo executado, né? Isso vai estar também no arquivo README, né? Que vai acompanhar esse programa. E a biblioteca é essa matplotlib, né? Ela que é utilizada ali para gerar os gráficos e salvar eles ali em formato PNG na própria pasta do exercício programa. Bom, agora vamos iniciar aqui a execução do programa, né? Vou dar um Ctrl L aqui para limpar o terminal do VS Code, Ctrl L, né? Limpar. E para executar o programa é só digitar o comando, né? Python pcv.py, né? E ele vai executar o programa aqui, iniciando as medições de tempo, e no final ele vai gerar ali os gráficos, né? Os gráficos foram concluídos, né? E foram salvos aqui como gráfico análise pcv.png. Esses gráficos vão ficar disponíveis aqui na raiz, né, do VS Code. E se você clicar neles aqui, ele vai abrir o gráfico para a gente poder analisar ali, né? Fazer uma rápida análise aqui sobre os resultados obtidos. Então, observando aqui os dois gráficos gerados, né, para os algoritmos, a gente pode notar aqui já uma diferença nas escalas, né, de cada um dos dois, né. Aqui a gente tem o tempo de execução, ó, ele está perto de segundos aqui, né? Ele sai de 0, vai para 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Enquanto aqui a gente tem ele dentro de praticamente aqui milésimos de segundo, né? 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,10, 12, assim por diante, né? Aqui também tem uma representação do número de cidades que a gente testou, né? No caso do Held-Carp aqui, como a complexidade é exponencial, né? O de n ao quadrado vezes 2 elevado a n, o número de cidades testadas aqui foi bem menor do que o número de cidades testadas aqui para o de aproximação, né? Que tem uma complexidade polinomial aqui. Então essa é a primeira diferença aqui entre os dois gráficos gerados aqui para cada algoritmo, né? Nesse caso aqui do quadro à esquerda, né, do Held-Carp, a gente pode notar que o eixo X aqui, que representa as cidades, ele vai até 18, como eu havia falado, né? E mesmo com essas poucas cidades aqui, né, essa curva vermelha, ela, a partir aqui da 12ª cidade, né, ele já começa a crescer muito rapidamente, né? Aqui, a partir da 14ª cidade, ele já praticamente vai crescendo exponencialmente, né? Até chegar aqui na 18ª cidade. Isso acontece por causa da complexidade ali, né? O de n ao quadrado vezes 2 elevado a n, que caracteriza aqui esse crescimento aqui exponencial, né? Já no quadro aqui da direita, a gente tem um comportamento completamente diferente, né? O eixo X aqui, ele vai de 0 a 100, né? O número de cidades aqui. Então a gente consegue testar até aqui 100 cidades para esse exemplo. E mesmo processando muito mais cidades ali que o Held-Carp, o tempo de execução do eixo Y aqui é de menos de 2 segundos, né? Então, os picos aqui que são da linha azul aqui, né?
eles são ruídos normais aqui do processamento operacional, né? Mas a tendência de curva é claramente aqui polinomial, né? A diferença da curva em relação ao anterior, né? Aqui no anterior, cada cidade que a gente incluir praticamente dobra o tempo de execução, né? E aqui a gente tem um, um gráfico mais linear aqui, né? Polinomial, na verdade. Então, comparando os dois quadros aqui, né, fica evidente de que o Held-Carp ele é inviável para grandes instâncias aqui, né, devido à natureza dele, que é NP difícil. E o algoritmo de aproximação cumpre o papel dele, né, que é ser eficiente em tempo polinomial. E isso daí confirma a teoria de que o PCV métrico, né, o algoritmo aproximado, ele oferece uma velocidade extrema, né, com garantia de que o custo não vai exceder ali o dobro do valor ótimo, né. O que a gente pode ter mais aqui de conclusão é que a escalabilidade, né. Se a gente tentasse rodar sem cidades no Hardcarp, o computador provavelmente ele não terminaria o cálculo ali, né, em tempo útil, enquanto o de aproximação resolveu quase que instantaneamente, né.